Olá, muito boa tarde, meus amigos. Mais uma vez estou aqui para a gravação da mensagem 45 do livro de respostas de Emmanuel por Francisco Cândido Xavier. Essa mensagem tem o título de Aguarda o Tempo. Aconteceu talvez o que não esperavas. O lado contra te ironiza. O sentimento ferido te aborrece. Entretanto, reflete nas bênçãos que a divina providência já te concedeu e procura sorrir. Não te indisponhas com ninguém. Continua trabalhando e servindo em paz. Aguarda o tempo, na certeza de que, pelas circunstâncias da vida, nas páginas do tempo, é que se manifesta mais claramente a voz de Deus. Essa mensagem, pelo título, ela já diz muito. Aguarda, aguarda o tempo. O tempo, a gente sabe que é muito cronológico e que é algo do ser humano, que é uma organização que o ser humano conseguiu, vamos dizer, delinear em forma de horas, em forma de minutos, em forma de segundos, em forma de meses, de anos e assim por diante, para que nós, em nossas tarefas diárias do cotidiano, nos organizássemos. Mas o tempo, se nós pensarmos mais, ampliando mais a nossa visão sobre a palavra e olhando por uma perspectiva bem espiritual, esse tempo ele não existe, né? Ele é linear aqui, enquanto nós, envolvidos nas nossas tarefas, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, e aí nós precisamos nos organizar para isso. Mas quando nós temos uma consciência mais expandida, acreditando que a vida ela é contínua, ela está num plano, vamos dizer, objetivo, um plano material e carnal, e ela continua num plano mais sutil, num plano espiritual, vamos colocar assim. E quando nós falamos de um plano sutil, um plano espiritual, nós estamos falando de um outro lugar, que é um lugar de luz, que é um lugar de energias, que é um lugar de receber e receber em abundância tudo que vem de um plano maior, e não de um plano tão doentio como é o plano terreno, ainda tão pesado, e que os seres humanos, como um todo, trazem nas suas mochilas pessoais tantos problemas e tantas dificuldades. Então, aconteceu talvez o que não esperavas. Quem de nós pode dizer que nunca passou por um evento assim? De repente, você pensa que a situação em família ou no trabalho ou com amigos está tudo bem e, de repente, algo acontece que te balança, que te desestrutura, principalmente nas questões emocionais. Imagina você estar envolvido numa questão bastante profunda, no âmbito familiar, vamos colocar assim, na família, porque todo o de fora, o externo, nós até somos afetados, mas não de uma forma a ficarmos tão presos naquilo. É muito mais fácil nós deixarmos ir pessoas, coisas e situações que estão no âmbito externo do que coisas e situações ou pessoas que estão no nosso núcleo familiar. E daí nós já lembramos até de alguns ensinamentos aprendidos
pela doutrina, que diz que na família que estão os maiores entraves e as pessoas pelas quais estão envolvidas ali para um suposto resgate, se pudermos dizer assim, né? Então fala, o lado contra te ironiza. Então, muitas vezes, você depositou numa amizade, numa parceria com uma pessoa do âmbito familiar, você abriu as portas da sua casa e, de repente, você vê que aquela pessoa te apunhalou pelas costas. Você foi ferido, você se aborreceu, né? Mas, no entanto, nós temos hoje, se pensarmos pelo lado da psicologia, caminhos e caminhos de, de diferentes psicoterapias e terapias integrativas que nos ajudam a buscar o autoconhecimento para que essas situações do cotidiano que nos chegam não nos afetem de forma a ficarmos parados, estagnados, presos numa situação e não caminharmos à frente. E aí a divina providência, ela nos pede, aguarda o tempo e continua. Procure fazer da sua vida o melhor que você pode fazer hoje. Aquele que te feriu, aquele que te aborreceu, aquele que falou, que blasfemou contra você, ou algo que inventaram, que aqui dentro do seu ser você fala: "Não, isso não é verdade". Então você deixe isso com aquela pessoa que falou, porque tudo que vem de dentro de uma pessoa pertence àquela pessoa. Quando nós falamos do processo psicoterapêutico e o autoconhecimento, é tão importante que todos nós, vamos buscar esse caminho de alguma forma, em algum tempo, se possível. Por quê? Porque nós vamos nos libertando dessas amarras, achando que, porque se eu deixar essa pessoa, eu vou perder um ente querido, às vezes um irmão, às vezes um familiar muito próximo. Mas, por outro lado, nós não podemos nos colocar nas mãos de determinadas pessoas que só sabem trazer para a sua vida coisas que te levem a lugares profundos de tristeza, de depressão, de cobranças internas, que muitas vezes não tem nada a ver com a própria pessoa, tem a ver com aquela pessoa que falou. Então, nós precisamos entender que esse despertar da consciência, ele é único e intransferível. E ele não vem para todas as pessoas no mesmo tempo, pensando agora no tempo linear que nós usamos aqui no plano terreno, né? Não é no mesmo tempo. Cada pessoa vai acordar, né, num determinado momento. Não é porque pessoas que vêm, às vezes, de uma mesma mãe, de um mesmo pai, ou está no mesmo núcleo familiar, todos tiveram a mesma educação, todos aprenderam determinados valores, né, têm as crenças familiares, mas nem assim todas as pessoas vão atuar na vida de relacionamentos da mesma forma. Então, o que que a divina providência nos pede? Continua trabalhando e servindo em paz. E, principalmente, a gente ficar em paz com a gente mesmo. Não entrar em conflito interno, se cobrando, se menosprezando, assumindo culpas, porque o outro disse isso, aquilo ou aquilo outro. O que o outro disse ou diz é o que está dentro dele, logo, é algo que vem dele e não daquela pessoa a quem ele aponta o dedo. Então, aguardando o tempo, nós temos certeza
que esse tempo vai trazer uma voz interna em determinado momento, que seja numa psicoterapia, que seja num momento de silêncio, numa meditação, uma voz interna virá e dirá para a pessoa: siga o seu caminho, não se abata pelo que é infortúnio alheio. O Jung, ele tem uma frase em uma das obras dele que diz assim: não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Todos os autores da psicologia, de alguma forma, eles vão colocar em outras palavras esse assentimento que está aqui dito por Jung, né? Quer dizer, é um despertar de consciência que vai chegar a todos em determinado tempo, em determinado momento, em determinada situação. Na maioria das vezes, vem acompanhado de muita dor e conflito. Então, fica aqui a dica para uma reflexão sobre esse tema. Não se puna porque alguém disse ou fez ou falou algo sobre você. Eu sei que não é fácil a gente às vezes calar, mas Jesus até falava, né? Se derem na sua face direita, apresenta-lhe a esquerda também. Então nós temos esses ensinamentos na Bíblia, no budismo, na psicologia, com os vários teóricos, cada um falando de uma forma diferente. Mas essa é a saída, para que a gente viva em paz e não viva como um presidiário por causa do que o outro, que o externo veio fazer, falar ou inventar sobre você ou sobre um familiar. Use o seu tempo, use o seu dia, use a sua vida para cuidar da sua própria vida. Coloque a sua criatividade em ação. Busque um trabalho. Se não tiver um trabalho para ganhar dinheiro, busque uma atividade criativa, uma pintura, um desenho. Faça um trabalho voluntário. Converse com pessoas, mas pessoas que tenham energias positivas e boas. Desapegue-se das pessoas que vivem por falar da vida de outrem. Pessoas que se alimentam de falar da vida dos outros, e não importa quem são essas pessoas, é melhor que a gente se afaste, porque elas não agregam, elas buscam lugares de atenção para ficar sentada numa cadeira de vítima. Bert Hellinger fala disso. A vítima busca sempre alguém que a alimente para suas dores. Então, não se torture mais pelas dores que possa vir dessas pessoas que não se questionaram sequer o que estão fazendo aqui neste planeta e sabendo que mais cedo ou mais tarde sairá daqui. Ok, meus amigos? Então fica aqui essa mensagem de hoje. Amanhã nós teremos uma nova mensagem e logo, logo, só faltam 4 para terminar o livro. Eu agradeço muito pela atenção, uma boa reflexão a todos, até amanhã.